Tá ótimo. E assim, a Camila tá gravando e eu tô fazendo uma captura de tela. De qualquer forma, vai ficar registrado esse nosso encontro. Bom, pessoal, assim, ó, nós temos as unidades 4, 5 e 6, que eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso. A unidade 6 eu abri hoje, e a 7 eu abri, mas ela não vai cair na prova. Vocês só vão fazer os exercícios que está lá no Moodle, tá? Mas vocês não vai estar na prova final. Mas o 4, 5 e o 6, sim. Então, primeiro, dessas unidades que vocês já fizeram, eu pensei em recapitular algumas coisas, tá? E essa unidade nova que está entrando, pensei em dar para vocês alguns passos importantes. Eu não sei se vocês perceberam, mas os cálculos, eles não ficaram diferentes do que antes. Ou seja, tudo vai estar de acordo com o juro composto. E aí, só que eles vão se ampliando, mas assim, continua sendo o 1 mais a taxa elevado no expoente. Para qualquer coisa, a gente vai usar isso. Bom, estão me pedindo um vídeo para recapitular tudo. Eu acho que eu não consigo fazer um vídeo assim tão longo, Carla, porque é muito conteúdo. Tipo assim, eu acho que eu ficaria umas 4 horas tentando recapitular todo o conteúdo. Isso eu não consigo fazer, então eu não vou poder te ajudar com isso, tá? Bom, mas vamos lá. Vamos falar dessas unidades, 4, 5 e 6. Aqui nós temos as séries de pagamentos, eu chamo de séries de pagamentos uniforme, mas é a mesma coisa que você falar de rendas ou falar de anuidades. Alguns autores usam rendas e outras anuidades. O capítulo 5, a unidade 5, é sobre sistemas de amortização. Eu dei ênfase aos mais importantes, que é o price e o saque. E é o que consta lá na apostila. Tem outro sistema, tá? Tem, por exemplo, o americano, mas isso não é muito usado no Brasil. Então, só esses dois aí já tá bom, o saque e o price. E no item 6, tá chamando de análise de investimento. Eu chamo isso de séries de pagamentos não uniformes. E não são prestações iguais, são prestações diferentes, são retornos diferentes. Então, esse é o nosso caminho nessa aula de hoje. Bom, vamos falar de séries uniformes, tá? Séries de pagamentos uniformes. Então, vocês têm que ter uma noção bem clara e não esquecer dessas características, porque é isso que aparece lá nos problemas e que acaba confundindo. E, na prática, é o que mais tem no sistema financeiro. Então, nós temos o que nós chamamos de imediata, que é uma série pós-tensipada, tá? O que é uma série pós-tensipada? Por exemplo, você paga seu aluguel, na maioria das vezes, depois de demorar 30 dias. Você paga a primeira prestação em alguns financiamentos que vocês compram, até em algumas lojas, a primeira você paga em 30 dias. Bom, eu quero dizer para vocês assim, ó, que não é nenhuma coisinha muito boa que os empresários estão fazendo por vocês. Pelo contrário. Todo o sistema financeiro trabalha com pós-antecipado, ou seja, pagamento um mês após o financiamento que tu pegou. É o que mais acontece. Mas tem os que têm entrada, que é chamado de antecipada, que daí, veja bem, nesse caso, a sua primeira prestação não pode conter os juros, mas como tu fez antecipado, ela vai acabar tendo um pouco de juros, e eu vou mostrar para vocês. E também tem a série que chama diferida. Eu chamo isso com carência, e se vocês olharem alguns
alguns materiais, vocês vão perceber que existe esse cálculo de carência, assim com esse nome. O que eu gostaria de levantar aqui? Se vocês olharem a série, vocês vão perceber que vocês, durante o tempo de pagamento, vocês pagam juro. Aquela carência que te dá, vai ser pago juro. Vamos pegar um exemplo assim. Bom, o Dia dos Pais é lá em agosto. Vai sair uma prestação, vai sair uma promoção agora em junho. E eles dizem assim, com o primeiro pagamento, Dia dos Pais, dia 8, 10 de agosto. Tenha certeza. Eles estão dando carência a vocês, mas não estão isentando nem um pouco o consumidor de pagar juros nesse período, tá? Eles vão cobrar esse período embutido nas outras prestações. Essa é a ideia do sistema. Aqui eu mostro para vocês um exemplo do que está lá no material de vocês. Eu peguei um exemplo. Diz assim, uma mercadoria com valor de 3.500 foi financiada em 10 pagamentos mensais, com taxa de juros de 4% ao mês. Determine o valor das prestações, tá? Bom, então eu pego primeiro o sistema mais normal, o pós-ensipado. O que vocês devem cuidar aqui, tá? Eu peço para vocês terem um pouco de atenção. Muito acontece aqui de a taxa de juros vir ao ano, mas ela ocorre ao mês. E às vezes o problema diz se ela é efetiva ou se ela é nominal, tá? Mas às vezes não diz nada. Então, quando não diz nada, eu considero nominal, e é o que a maioria da literatura considera. E aí, assim, ó, por exemplo, se nós tivéssemos uma taxa aqui ao ano, eu ia dividir por 12 e achar ao mês, tá? Então, vocês tomem cuidado com isso. Se não for assim, vocês precisam primeiro calcular a taxa efetiva e depois incluir no problema. Bom, aqui também eu gostaria de dizer para vocês que vocês podem usar a calculadora HP12, tá? Porque esses cálculos vão ficando cada vez maiores. E aí a nossa chance de errar é um pouco maior. E também vocês podem notar aqui, ó, nessa parte final aqui do cálculo, vocês podem dizer assim, meu Deus, mas a professora bota todas as casas depois da vírgula. Sim, eu faço isso, pessoal, porque eu estou trabalhando com dinheiro. E qualquer centavo no sistema financeiro, tanto para o banco quanto para o cliente, é uma coisa muito importante, entende? Se vocês arredondarem demais, pode dar uma diferença de R$ 1. E isso é bastante dinheiro, tá? Então, se o cálculo for feito algebricamente, vocês precisam fazer com todas as casas depois da vírgula, tá? A resposta pode ficar com 2 casas, tá? Mas dentro do cálculo, aqui durante o cálculo, todas as casas. Eu passei para vocês também, antes de continuar esse exemplo, eu passei para vocês um material que eu resumi essa questão de PV, PMT e taxa e tempo, tá? Tem várias fórmulas lá. São boas essas fórmulas, porque assim, ó, bom, se vocês precisam de PMT, vocês acham lá. Se precisa de só encontrar o PV, vocês também acham lá. Então, eu coloquei no Moodle esse material com esse objetivo, tá? Então, aqui, ó, nós vamos ter o seguinte, ó, 3.500 é o nosso PV. Por que é o PV? Porque é o valor à vista. O valor à vista é sempre PV. Aqui está a taxa de 4% dividido por 100, tá? Elevado na potência 10. Por quê? Porque são 10 pagamentos. Então, o período são 10 meses.
E aí a fórmula diz 1 mais i elevado na n vezes i, 1 mais i elevado na n menos 1. Resolvendo esse cálculo, vai resultar em R$ 431,52 de prestação. Vocês podem usar a HP12, tá? Então, aqui vocês têm que tomar cuidado com uma coisa chamada função azul que está lá no teclado da HP. Essa função azul, que ela está denominada de G, ela contém essa questão dos cálculos financeiros. Então, quando você coloca GEND, é que tu vai fazer uma série pós-tensipada. E quando você coloca GBAG, é que você vai fazer uma série antecipada, tá? Então, vocês podem fazer esse cálculo tudo numa calculadora científica ou na HP. Aí coloca GEND, aí isso quer dizer que você botou na função pós-tensipado. Digita o PV 13500 CHS. O CHS, pessoal, vai resultar em num fluxo negativo, para vocês receberem uma resposta positiva, tá? Então, eu uso sempre o CHS para minha última resposta ser positiva. Enter é porque é para entrar na primeira memória. E PV é justamente aonde ele tem que constar. Aí digita de novo 4i 10N, vocês vão encontrar, vão pedir assim, PMT, e aí vai resultar 431,52, tá? Bom, agora eu quero que vocês prestem assim atenção numa coisa que acontece aqui. No pós-tensipado, ó, como eu digo que é sempre normal, ó, é só elevado no expoente. Mas quando tu tem uma entrada, você tem que fazer n-1. Por quê? Porque está dizendo que naquela primeira parcela, o juro não poderia estar aparecendo, tá? Se ele dividir tudo igual e cobrar uma entrada de vocês, está incorreto, porque ele está cobrando juro em todas. Isso às vezes acontece, mas não é certo. Quando tem a entrada, ele vai fazer n-1. Por quê? Porque vai tirar aquela prestação que não deve ter juros. Fazendo todo o cálculo, vocês vão encontrar 414,92, tá? É um valor um pouquinho menor do que o anterior. E vocês vão fazer tudo igual na calculadora. Mas vocês vão usar o GBAG, tá? Se eu não estou enganada, deixa eu olhar aqui para vocês. Eu vou dizer, ó, o END está no número 8 e o BAG está no número 7. Enfim, temos alguma pergunta sobre isso? Se tem, vocês podem fazer, tá? Não precisa só ficar me escutando. Bom, seguindo, temos o seguinte. Ó, com carência. Qual é a diferença dos anteriores para esses com carência? Observe, como eu vinha falando antes, ó, só N, N-1, tá? Isso. É tudo pro exemplo 5. Eu estou fazendo tudo diferente para você conseguir comparar os valores das prestações. Não, aqui a pergunta da Emily é sobre o expoente na parte de baixo. Não, porque são partes diferentes do cálculo, tá? Então, no de baixo não precisa fazer -1. Isso é uma questão também algébrica. Deduzindo essas fórmulas, a gente consegue perceber que embaixo não precisa fazer a subtração. O que eu gosto sempre de lembrar para vocês é o seguinte, ó, que você vendo o -1 num expoente qualquer, você está tendo uma série antecipada. Se você só tem N, é uma série pós-antecipada. Mas a carência, como é que funciona? A carência é um pouco mais chatinha de trabalhar, tá? Tem várias formas de se trabalhar e que os professores fazem fórmulas diferentes, tá?
eu deduzi essa e eu vou por essa. Vocês podem também tentar outra. Por outro lado, mandei para vocês um Excel hoje, para vocês brincarem, tipo assim, colocarem os valores e ficar vendo qual o resultado que sai, tá? É uma possibilidade também. Mas deixa eu mostrar para vocês a diferença, no meu caso. É que eu uso o C de carência, tá? O que que acontece aqui, ó? Na parte de cima, eu tenho que calcular o juro que ocorre na carência, tá? E aqui embaixo é justamente o denominador que vai me dar o PMT real. Notem aqui, ó, pessoal, o C-1. O C-1, por que, professora? Quer dizer assim, o problema diz usar carência de 3 meses e pagar em 10 vezes. Então, isso tudo dá 13, né? Então, cuidado, gente. Assim, ó. Eu falei para vocês, no pós-antecipado sempre tem 30 dias para pagar a primeira prestação. Então, essa aqui, ó, -1, vocês não podem colocar dentro do sistema, senão vocês estão colocando juro sobre juro, o que já é juro sobre juro. Mas essa -1 aqui é justamente aquela parcela do pós-antecipado que já está no sistema pós-antecipado e está sendo considerada em toda a fórmula do cálculo. Então, aquele tu não deve considerar. Então, veja bem, se ela tem 3 meses de carência, 30 dias, um mês, era o que ela ganharia normalmente. Mas o que que ela ganhou? 2 meses a mais para pagar. Então, isso resultou numa carência de 30 dias, tá? Vocês podem fazer da forma algébrica. Notem, aqui deu 466,73. Vocês têm aqui, ó, a fórmula normal, o que é mais usual, 431. Então, aqui me prova, eu consigo provar para vocês que sim, que se eu tiver carência, eu não estou tendo uma bondade do lojista. O dinheiro está sendo contabilizado, está sendo remunerado ao longo do tempo. Essa é a ideia, tá? Na calculadora, bom, aqui na calculadora vocês têm que trabalhar com essa ideia que eu falei para vocês, ó. Se aqui eu tenho que calcular sobre carência e aqui eu tenho que calcular de acordo com a série pós-antecipada, como que fica? Bom, então primeiro vocês coloquem GN, ou seja, vocês vão utilizar a ideia do pós-antecipado. Se por acaso escapar o GBEG, que é das antecipadas, vocês vão ter resultado diferente, tá? Porque assim, ó, aí vocês estão considerando que no período zero vocês vão dar essa entrada. Então, isso é outra forma, mas é pouquíssimo usada, tá certo? Eu não costumo fazer essa. E na literatura também eu não vejo eles usando essa ideia, beleza? Bom, então aí vocês coloquem GN, 13.500, deem um Enter. O CHS e o Enter não faz, assim, diferença a hora que vocês vão colocar. Vocês podem botar CHS Enter ou Enter CHS. Porque é simplesmente acrescentar o negativo, tá? E aí, digitem isso no PV. Então, 3.500, Enter CHS PV. Aí vocês coloquem 4i, que é a taxa, 2n, e vocês peçam PV. Por quê? Porque eu quero saber se depois desse período de carência, quanto é que isso vai me resultar em PV. Então, o FV, o valor futuro depois da carência, vai ser o meu FV, tá? Essa é a ideia. Notem, aqui, ó, 2 períodos, 2 N's. Por quê? Porque o C é menos 1, então vai 2. Outra coisa que eu quero que vocês se atentem, tá? Na HP12, a gente pode colocar a taxa em percentual, porque ela está programada para dividir por 100 e fazer corretamente o cálculo, tá?
tá? Ela tá programada, ela já vem assim, e aí tu não precisa dividir por 100. Usando a forma algébrica, vocês precisam necessariamente dividir por 100. Então, esse é um outro detalhe que vocês têm que se atentar na hora de fazer os cálculos. Então, veja bem, você foi comprar um produto de 3.500 a uma taxa de 4% e durante 2 meses você não pagou. Então, você deve para esse lojista 3.570,35. Ou seja, não é mais 13.500. E aí vocês digitem Enter CHSPV. Ou seja, quando você depois de você fazer 2N e pedir o FV, vai te sair o resultado. Aí tu vai pegar esse resultado e vai colocar no PV, tá? Por quê? Porque é o que você deve depois da carência. Aí você coloca 0 no FV, para dizer assim, olha, eu não tenho mais FV, agora eu tenho PV. E aí digita a taxa, que aqui eu errei, é ainda 4i, tá? Tá digitado errado, mas é 4i. E aqui as prestações do período, que é 10N. E aí você digita PMT. Vai dar 466,73. Uma coisa que eu quero também lembrar a vocês. Vocês não podem colocar muitas variáveis na HP12, tá? Note, ó. Aqui tem o PV, eu tive que dizer que o FV era 0 para poder pedir o PMT. Ou seja, ele não espera nós fazer assim, ó. Bom, eu digitei o PV, digitei a prestação, agora eu quero o FV. Não. Se você fizer isso, vai dar errado. Tá certo? Ele tem outro fluxo ali dentro, porque você já deu a prestação. Então, assim, ó, é bom sempre ter duas variáveis ou uma variável e pedir. Variável que eu digo em dinheiro, tá certo? O PV, o FV, ou o PV e o PMT é o suficiente. Quando você vai usar mais de uma variável, você tem que cuidar o que pode ter dentro daquela variável que você não digitou. Senão, o cálculo vai acabar dando errado. Outra coisa, vocês podem, de repente, não tomar cuidado porque assim, ó, esse enter que a gente dá é a memória, tá certo? Só para vocês terem noção, esse enter eu consigo fazer 4 cálculos diferentes. Eu consigo trocar ele 4 vezes. Então, se eu não cuidar, um valor residual pode ir para o valor que eu estou no momento calculando e vai também dar errado minha conta. Nesse caso, usem sempre, na dúvida, limpa a calculadora. Aí vocês podem digitar FCLX, tá? Função laranja F e CLX. Por quê? Porque aí vocês estão limpando tudo. Tem uma outra tecla que é chamada FIN, tá? Ela está do lado do CLX, tá? No caso aqui, o FCLX em cima, o amarelinho, diz reg. E o FX inverte Y, em cima tem FIN. Então, quando é GFIN, você só limpou o teclado financeiro. E quando é FREG, na verdade, FREG, FFIN, tu limpa o financeiro. FREG, tu limpa o teclado geral, tá? O estatístico e todos os outros que tem alguma coisa digitada. Você zera a calculadora, tá? E eu não estou trabalhando com vocês com outras memórias, tá certo? Tem mais 2 memórias fora essas. Mas só o Enter já dá para fazer bastante coisa. Outra coisa, pessoal. A calculadora, ela tem que ser um brinquedo para vocês, entende? Vocês têm que continuar mexendo nela e tentando descobrir tudo que ela pode fazer. Tem muita coisa no YouTube, tem na internet. Eu também vou fornecer para vocês um outro material que eu já fiz
de um mini curso para ajudar vocês com ela. Mas assim, ó, ela é que nem computador. Se a gente não vai mexendo, a gente não vai descobrindo todas as possibilidades que ela pode dar para a gente, tá? Então eu digo para vocês, tudo bem, a científica também faz, Dayana. A Dayana coloca que ela tem a científica. Ótimo, ela vai fazer o que tu precisa. Só que tu sempre vai fazer por esse caminho aqui, os teus cálculos, tá? Quem tem a outra, faz por esse. Mas vocês podem usar também aquele programinha da internet que eu compartilhei com vocês. É a HP, é o programinha da HP. Tá lá no Moodle, tá? Na nossa disciplina. Baixa no computador e mexe nela ali. Ela vai funcionar também. E vocês não precisam gastar dinheiro comprando. Bom, tem um exercício, galera. Desculpa a palavra, galera, não era para dizer. Mas tem um exercício nesse nosso material ali do Poussini que é muito chato e muito difícil, sabe, de ficar raciocinando sobre ele. Vou dizer para vocês bem a verdade. Eu fiz o exercício 19 e a minha resposta não batia com a da apostila de vocês, que é do curso de vocês. Aí eu comecei a pesquisar o exercício, porque eu divergia demais daquele valor que ele encontrava. Aí, bem no fim das contas, pessoal, o que eu fiz acabou, tipo assim, em todas as buscas que eu fiz, o meu resultado batia, menos o dele batia. Então, assim, tá, eu considero incorreto esse exercício que está lá. E juntamente com os tutores, eu vou verificar todos os exercícios que não bateu as respostas. E se apareceu no nosso questionário, mesmo que você tenha marcado correto ou incorreto, de acordo com a apostila, eu vou dar correto, tipo assim, vou dar o ponto para vocês. Por quê? Porque está incorreto o que está na apostila do curso, então eu não posso prejudicar vocês por isso. Isso, ela tende, a Carla falou que está achando difícil. Então, assim, ó, deixa eu explicar para vocês. Esse autor, ele não é claro nas perguntas dele e deixa a pessoa em dúvida, tá? Já eu gosto mais do Bruni porque a linguagem dele é mais objetiva e ele não enrola muito para perguntar o que ele quer perguntar. Eu acho que a apostila tentou ser assim bem criteriosa e acabou pecando por isso, porque acabou errando os resultados. Até eu vou fazer uma revisão nela para ver se eu posso contribuir com ela para melhorar esses resultados. Bom, mas vamos discutir o nosso exercício, tá? Vamos avaliar a situação como ela é. Como pensando assim, ó, bom, eu vou estar nessa situação, então eu vou resolver o que tem aqui. Então, ó, uma empresa deve a um banco os montantes. Isso, montantes quer dizer que são valores no final do período, não é o valor à vista. Ela já deve isso lá no banco. Ela tem um 10 mil devendo, 15 mil e 20 mil, tá? E se eu não me engano, aqui são vencíveis, não tá aqui marcado, eu não digitei direito, mas é vencíveis, eu acho que em 90, 180 e 270 dias. Quais os valores dos pagamentos se as partes negociarem? Eu gosto do Bruni. O Adriano me pergunta o que eu gosto. O cara dos vídeos que vocês assistem, aquele autor eu gosto muito. Eu tenho vários livros dele, tá? E eu gosto da linguagem dele. Talvez, sei lá, ele é muito claro para mim. E não sei, eu senti que vocês gostaram dos vídeos, então eu vejo também que isso foi positivo. Esse professor, Bruni, ele é da USP, tá? Muito legal, gosto dele. A Dayana colocou assim que ela se sente um pouco perdida na matéria. O que eu posso te aconselhar, Dayana, é que você sempre siga os vídeos, tá? E procure fazer os exercícios.
E assim, eu estou fornecendo aos poucos para vocês os gabaritos. É que eu espero um pouquinho para vocês tentarem fazer ele, tentarem mais, entende? Porque, infelizmente, cálculo é fazendo. É uma coisa bem doida. Ó, a Andressa fala que os vídeos são mais didáticos, mas ainda ela tem problema na aprendizagem. Verdade. Então, que significa, né, que a gente tem que melhorar. De alguma outra forma, há mais coisas ainda terão que ser feitas. O que eu posso dizer? Posso colocar assim. A Julie me pediu assim, se era possível colocar alguns exercícios no segmento do que ele faz. Eu posso fazer isso sim, bem tranquilo. Eu tenho já as listas feitas. Eu tentei ser fiel ao material do curso, mas bem no fim das contas aconteceu isso. Peço desculpas, eu não esperava que fosse assim. Pois é, mas eles falam, eu sei que a Carla diz aqui que parece que não são a mesma língua, mas eles falam a mesma língua. Eu vou fazer assim, ó. Vou colocar para vocês um exercício lá no final de revisão, tá? Isso eu posso fazer. Um conjunto de exercícios, tá? E provavelmente eu vá incluir lá na nossa avaliação. E vou já deixar as respostas para vocês conferirem, tá? E aí, tipo assim, ó, eu vou fazer assim, que a nossa prova seria dia 23. Eu não sei como é que ela vai acontecer ou não. Mas para ficar tudo certo, até o final da semana eu faço a lista, tá? E aí na semana que vem vocês acessam essa lista. Até porque o último capítulo não vai cair na prova, então dá para só fazer os exercícios. Andressa, deixa eu só te perguntar uma coisa. Os vídeos que eu usei lá em estatística, eles eram do YouTube e outros feitos por mim. Eu pergunto a você, o que eu expliquei ficou mais claro ou o que eram vídeos do YouTube ficou melhor? Que eu fazia? Tá. Então, assim, ó, até ontem eu estava assistindo um webinário do professor Sebastião de como se grava vídeos, tá? Porque nisso eu não sou boa, admito para vocês. Eu sou boa em dar aula, mas eu não sou boa em tecnologia de gravação de vídeos, enfim. O EAD para mim agora é a primeira experiência e vou falar a verdade para vocês. Eu estou gostando da experiência, porque eu estou aprendendo tanto que vocês não têm noção de como passar melhor esse conteúdo. Então, assim, ó, eu sei que isso não vai resolver o problema de vocês, mas eu posso dizer para vocês assim que eu cresci ao longo desse tempo e que eu peguei novas técnicas de gravação. Assim que for possível, eu vou gravar dentro da sala de aula. Até porque a gente tem agora um lugar para fazer as gravações, o que já ajuda bastante. Assim, tem os materiais, sabe? Isso ajuda muito. Deixa eu ver. Ai, Jaqueline, agora você me fez rir. Ela diz que ela dá um nó na cabeça dela e ela tem medo da prova, já que não fica assim. Isso pode gerar mais problema para ti, Jaque, tá? Não fiquem assim. O que vocês têm que fazer assim, ó, é limpar a mente na hora que vocês vão fazer e seguir os passos. Seguir todos os passos, um de cada vez. E é só assim para funcionar, tá? E fazer bastante. Isso é o difícil do EAD, eu não ter com vocês um encontro próximo para eu tirar mais dúvidas, mais coisas que estão por aí.
Sim, a aula está sendo gravada. Bom, gente, eu sei, tá ótimo conversar com vocês, mas deixa eu ir um pouquinho adiante, tá? Então, assim, nesse exercício, a primeira coisa que a gente precisa fazer é trazer ele para o valor presente, tá? Porque esses montantes são os valores futuros, 10 mil, 15 mil e 20 mil. E ele está colocando ali que é 3% ao mês. Então, se eu fizer essa taxa ao dia nominal, não efetiva, eu vou ter 0,1%, tá? E aí eu faço os PVs, todos eles, para que eu possa refinanciar. Vocês já imaginaram se vocês forem refinanciar um negócio no banco e eles usarem os montantes em que já contém juros? Não ia valer a pena, tá? Então, o mais importante é trazer para o valor presente, assim você desconta uma parcela dos juros, tá? Então, fazendo isso, vocês vão chegar nesse cálculo aqui, ó. Vocês peguem todos os valores presentes, ó, 10.001 mais 001 no 90, que são 90 dias. 15.000, 1,001 em 180 dias. E 20.000, 1 mais 0,01 na 270. Fazendo esses cálculos, vocês vão chegar a um saldo devedor, no caso, o que você deve para esse banco, atualizado no presente, é 36 mil. Se vocês forem somar todos os valores, se eu não me engano, vai dar 45 mil. Então, olha só, é muito diferente um valor do outro. E isso é bom para o cliente, que ele deva menos, tirando o juro. Então, usando esse valor, tá? Nós vamos colocar para encontrar o PMT. Coloca ele no lugar do PV, tá? E aí usa a série pós-tensipada, normal. Vocês vão achar 5.860,87. Então, esse valor é diferente, um pouco diferente do que está lá na apostila. Mas ele é o valor correto desse cálculo. Assim, ó, o que eu quero dizer para vocês é esse aqui, ó, o lance problemático desse problema. Encontrar os PVs. Outra questão é a taxa, tá? A taxa aqui é pega-ratão. Não deixa claro, mas está pegando, está enganando o aluno. Note que aqui eu não estou usando 1%, aqui eu estou usando taxa efetiva. Por quê? Porque, veja bem, aqui é uma taxa nominal em que já tinha os montantes e eu tinha que voltar para o começo. Mas, aqui eu usei 0,94125, eu usei taxa efetiva, porque justamente eu quero saber um montante mais fidedigno do que o de antes, tá certo? Veja bem, o efetivo sempre tem uma diferença daquele outro nominal, tá? Essa é a grande sacada dessa questão dos PMTs, tá? Então, veja bem, mais uma coisa. Não estava colocado no problema em nenhum momento que você tinha que usar primeiro taxa nominal e depois taxa efetiva. Não tinha. Então, em relação à prova, isso não pode acontecer. Eu não posso deixar vocês sem dizerem que tipo de taxa eu quero. Então, provavelmente, 100%, vou colocar lá que tipo de taxa eu quero. Na maioria das vezes, pessoal, vou querer taxa nominal, tá? Para ser um pouco mais fácil na hora de calcular. Porque se tu tiver que calcular mais taxa efetiva, demora muito para vocês ficarem calculando. Aqui. Não sei, eu acho que deve já estar lá no Moodle também. Já lá tá todos os cálculos que eu consegui fazer, tá certo? E como eu disse para vocês, com algumas diferenças nas respostas. Bom, agora vamos falar de sistema de amortização constante, tabela Price. Beleza. Essa tabela, pessoal, a gente quase usa ela quase sempre.
na hora de comprar um carro, na hora de financiar alguma, por exemplo, assim, financiar um computador. Esse é um financiamento em que não se altera as prestações. E o público gosta muito dela, porque as pessoas procuram segurança. E por procurar segurança, querem uma prestação única, uma prestação igual sempre. Porque para o orçamento da família, fica mais seguro esse tipo de prestação. Bom, como eu coloco aqui, ó, esse é um sistema que consiste no pagamento ou empréstimo com parcelas iguais, com periodicidade constante. O que quer dizer assim? Vou pagar uma vez por mês, uma vez por ano, uma vez por semestre, ou nunca vai ser uma vez por mês, aí depois, dali 3 meses, vou fazer de novo, dali 4 meses, vou fazer de novo. Não. A periodicidade é sempre a mesma. É considerado um sistema de amortização mais utilizados nas instituições, tá? No comércio em geral, sempre esse é o sistema mais utilizado. E de onde que ele vem? Ele é um sistema francês, né? Criado na França, por volta do século XVIII, pelo Richard Price. Por isso que o nome da tabela virou Price. Bom, as características. A prestação é sempre constante durante todo o período do financiamento. E a amortização aumenta a cada período N. O que isso significa? Significa que no começo do financiamento de vocês vão pagar uma prestação, mas vocês vão pagar literalmente juros, tá? Vai realmente pagar o capital mais ao final do financiamento. Por isso que no começo, se vocês quiserem, assim, pagar, vocês vão perceber que vocês pagaram muito juro e não abateram nada do capital, porque não amortizou, tá? Amortização é quando você vai tirando a parcela do capital, tá certo? E isso não acontece nesse sistema. Por isso que quando eu faço um sistema price, melhor ir pagando até o fim, tá? Porque aí eu sei que lá eu estou conseguindo pagar os juros. E esses juros, eles vão diminuindo, ou seja, no começo do plano, você paga muito juro. E no final do plano, você está pagando bem menos juro e bem mais o capital. Tá. Diz aqui, lá na unidade 5 tem um problema, eu acho que é o número 1, tá? Que ele diz assim, ó, qual é o valor das prestações do financiamento de 5 mil pela tabela Price, que deve ser pago em 6 parcelas mensais sucessivas pós-antecipadas, com juros de 12% ao ano, tá? Então, olha só, vamos pegar os elementos. 5 mil é o que eu vou financiar, é o PV. 12% é a taxa, mas eu vou pagar em 6 meses, tá? Então, essa taxa anual, eu vou resolver ela ao mês, não ao ano. E aqui ele coloca, né, que é para a gente usar a tabela financeira ou a calculadora, e ele coloca que a taxa é proporcional, ou seja, 12% ao ano é 1% ao mês. Então, usando essa técnica, nós vamos fazer assim, ó. Coloquei na calculadora. Por quê? Para ir mais rápido. Se vocês não usarem a calculadora, vocês usem a fórmula encontrar o PV ou encontrar o PMT, que é aquela que a gente já estava usando antes. Então, tá aqui, ó, PV 5 mil, 12% ao ano, dá 1% ao mês, 6 parcelas, passos. Vocês podem colocar assim, ó, 5 mil, enter, PV. Coloquem no CHS, para vocês terem sinal positivo, tá? No fluxo. Coloquem 1I, 6N e peçam o PMT. Quando vocês fizerem isso, vocês vão encontrar, ó, o nosso pagamento, nossa prestação é 862,74.
Esse é o valor que vai sair desse cálculo aqui em cima, tá? Ele está aqui. Agora, eu vou mostrar para vocês a dinâmica da tabela. Ó, notem que a prestação é toda igual, tá? Então, até o final dos 6 pagamentos, ele vai pagar isso. Bom, aqui, ó, pessoal, é os 5 mil. É o que ele deve. Bom, professora, como é que eu acho o juro? Se o juro é 1%, eu vou fazer assim. 1% de 5 mil vai dar 50. Bom, R$50 é o juro. Quanto é a amortização? É 862,74 dividido, na verdade, menos 50. Vai dar 812,74, tá? Bom, aqui, ó, tá a divisão entre o que eu amortizei desse capital e o que eu paguei de juro, tá? Tem fórmula para botar aqui? Não, façam direto. 5 mil vezes 1% e vocês vão ter o valor de 1%. Ou 5 mil, 1% direto vai funcionar, tá? Bom, aí, mas qual é o meu saldo? O seu saldo vai ser 5 mil menos 862,74. Por quê? Porque você vai pagar essa prestação aqui, ó. O resto vai ficar devendo. Então, fazendo 5 mil menos a prestação, vai sobrar para vocês 4.187,26. Esses 4 mil vai ser o saldo que vocês vão ter que, na outra linha, fazer de novo, tá? Aí, faz 1% desse valor, vai ficar 41,87. 862 menos 41 vai dar os 820. E dos 4 mil, retirando o valor da prestação, vai sobrar 3.666. Esse valor vai para a próxima linha, tá certo? Vocês precisam fazer 1%, vai dar 33,66. 862 menos 33 vai dar 829. E aí vocês vão pegar esse valor da prestação e diminuir dos 3 mil, vai dar 2.557. Tem que ser feito isso até a parcela 6. E na parcela 6, ó, não tem mais nada. Notem, a prestação é 862, tá? E o que vocês têm aqui, ó, notem aqui, ó, amortização mais juro vai dar justamente o que vocês precisam. Aqui, diminuindo, vai dar zero essa conta, ó. 854, tá aqui, ó, 854, ó, que é o valor que tu tá devendo, tá certo? E aí, diminuindo um do outro, vai dar zero. Assim, ó, vocês podem criar a planilha só de vocês, mas vocês podem usar o Excel que eu mandei para vocês, tá? E vocês vão fazendo os cálculos, conferindo com o que está na planilha, tá? Aí aqui outro exemplo. Vamos lá. Você contraiu um empréstimo para ser pago em 4 prestações. Aqui, ó, esse problema ele está dando para vocês as prestações. 1.646,17. São iguais, tá? E pós-antecipadas. 12% ao ano. Determine o valor desse pagamento, desse financiamento, tá certo? Então, aqui eu tenho todas as prestações. O que não tem nesse problema? O PV, tá? O PV está fazendo falta aqui. Então, olha só. O que eu fiz? Eu achei o PV. É isso que está faltando. Então, olha só. PMT, 1.646,17. 12% ao ano, que se transforma em 1% ao mês. E somente 4 parcelas. Então, eu quero saber qual é o PV da operação. Ou eu uso a fórmula que vocês têm lá no material que eu mandei, ou vocês usam a calculadora, ou até o Excel que eu enviei. Então, 1.646, Enter, põe CHS para sair o resultado positivo, CHS PMT,
1 mais I, que é a taxa, 4N, que é o período, e pede PV. Muito bem. O PV vai ser 6.423,30. Esse é o valor daqui, ó, que eu estou procurando aqui. Bom, então, olha só, pessoal. Agora eu sei qual que é o meu PV. E eu sei também qual que é a minha prestação. A gente vai ter que colocar o resto para funcionar nessa planilha. Como funciona? Vocês pegam 6.423, faz 1% disso. Vai dar 64,23. 1.646,17 menos os juros, vai sobrar de amortização 1.581,94. Bom, 6.423,30 menos a prestação vai dar um saldo de 4.841,36. E assim vocês vão fazendo sucessivamente de novo. A dificuldade desse problema é que ele não dava os PVs para vocês. Mas aí vocês procurem o PV através da fórmula ou da calculadora. A dinâmica é a mesma. Vou repetir de novo. 6.000 faz 1%, tá? Desse valor, dá 64,23. A prestação já é dada, então vai em todos os períodos. A prestação menos o juro dá o valor da amortização, tá certo? E aí, vocês têm que fazer 6.000 menos a prestação, 4.841. Desculpa a risada, gente. Ivanir, sem estresse, tá? Sem estresse. Você vai achar. Bom, agora eu quero mostrar uma outra situação para vocês. E se vocês derem uma entrada, tá? Vamos supor que vocês compraram uma geladeira e vocês querem, no período zero, dar uma entrada. Nunca esqueçam que a entrada não pode conter juro. Então, o que foi que aconteceu aqui, ó? 6.423 é o meu PV, tá? O que eu fiz? 1% sobre isso. E diminuir 1% de 6.423. Deu 6.359. E aqui eu começo todo o sistema de amortização e faço igual ao outro. A única diferença é que o meu saldo é menor que o saldo do anterior. Por quê? Porque eu dei a entrada e nela não pode conter juro. Retomando. Muito bom. Calma, Dayana. Meu Deus, gente, sem estresse. Vamos de novo. Ó, nós temos aqui, ó, prestação dada e aqui está o meu saldo. O que é esse meu saldo? É 6.423 menos 1%. Por quê? Porque a primeira prestação é dado na entrada. Então, o meu PV só financiado é 6.359,70. Então, vamos lá. Faça 1% de novo. Vai dar 63,60. Então, qual é a minha amortização? 1.566,27. E aí, eu faço 7.000 menos... Um momento, que eu vou conferir uma coisa aqui que eu não posso falar errado para vocês. Aqui, ó. Então, vai ser 6.000, não menos a prestação, é menos a amortização, tá? A prestação é constituída de juros, e isso não é descontado, é descontado só a amortização. Então, voltando aqui para vocês, para reconfigurar, para falar mais uma vez sobre isso. Então, eu tenho meu financiamento com entrada, 6.359,70 é o meu PV, faço 1%, dá 63,60. 1.600 menos esse 63 dá 1.566.
Aí, 6 mil menos 1.566 vai dar 4.793,43. É assim que funciona. Eu sei que parece fácil. Por favor, eu sei que parece fácil e depois parece difícil na hora de fazer. Usem a planilha que eu mandei para vocês. Não sei como é que vocês se viram no Excel, mas está tudo programado nessa planilha. Essa planilha consegue fazer todos os cálculos que vocês precisam. Testem ela, tá? Eu acho que vocês vão gostar. Bom, tem uma outra situação, pessoal. A carência, tá? Novamente, vamos falar da carência. Então, é o seguinte, ó. Vamos supor que nós queremos 3 meses de carência. Não vamos esquecer que para 3 meses de carência, a gente só conta 2, porque 1 mês é normal que todo financiamento dê a vocês a chance de ter para 30 dias. O pós-antecipado é o pagamento no final do período, 30 dias. Bom, então, como é que funciona? Vocês têm aqui, ó, 6.423,30. 1% disso dá 64,23. Então, vocês vão ter esse valor, tá? 6.423,30 mais 64,23. 6.487,53. Ou seja, você não pagou o juro, ok? Ele tá ali para você pagar. Aí você vai lá e aponta ele no teu saldo inicial, que tu tá devendo. 6.487,53, 1%. Dá 64,88. E aí você soma 6.552,41. O que está acontecendo aqui? Em 2 meses, você vai pagar juro composto. Juro sobre juro, ó. Você fez o juro primeiro, 1%, tá certo? Deu 6.487. E depois você fez 1% de novo. E aí somou 6.500. Então, vocês não devem mais 6.423. Vocês devem 6.552,41, que é um valor maior. A lógica, a mesma, pessoal, a mesma. Saldo inicial, 6.500. Faz 1%, 65,52. Aí, faz 1.679 menos 65. Dá 1.613 de amortização, que você diminui do saldo inicial. Dá 4.938,67. 4, desce aqui, você está devendo de novo. Faz 1%, 49,39. Diminui da prestação o juro, sobra 1.629 para amortizar. Então, de 4.938, diminui a amortização, tá? E assim vocês vão fazer até o sistema zerar. Beleza. Então, nós temos uma ideia de sistema com prestação fixa, tá? Mas, vamos pegar outro exemplo. Não sei se vocês já fizeram financiamento Minha Casa Minha Vida. A maioria deles, não sei se todos, mas a maioria é sistema saque, que diz amortização constante. Por quê? Esse sistema, ele amortiza bastante no começo e os juros já vão no final. Então, aqui as parcelas de amortização são iguais, tá? E constante, tá? Iguais, constante. E os juros são calculados sobre os saldos devedores naquele período. Esse sistema, para calcular, é até um pouco mais simples que o outro. E também muito utilizado. Porque você paga bastante no começo e pouco no final. Então, aqui nós temos um exercício, que eu acho que é aquele que eu fiz lá da tabela Price. 5.000, tá? 5.000, deixa eu ver, 12% ao ano, 1% ao mês. Aqui eu posso fazer com carência. Eu vou fazer com vocês a simulação dos 3.
com entrada, com carência e pós-principado, tá? Vou fazer as 3 coisas com vocês. Bom, independente dos passos que vocês vão fazer, a primeira coisa é, você tem uma dívida, divida ela por quantas prestações você vai pagar. Diz aí 5 pagamentos. 5 mil dividido por 5, vai dar 1.000. Esses 1.000, pessoal, é a amortização de vocês. Todo mês vocês têm que pagar isso, tem que amortizar. Então, como é que funciona no pós-antecipado? Olhem aqui, se atentem ao valor da amortização, ó. Sempre a mesma, beleza? Aí vocês vão pegar a taxa, 1%. 1% de 5 mil é 50. Então, 50 mais 1.000, 1.050, tá? Bom, 5 mil menos a amortização. Então, sobrou para vocês pagarem 4 mil. No segundo período, 1.000 de amortização de novo. Qual é o meu devedor? O meu devedor é esse aqui, ó, porque eu já amortizei 1.000. Então, 4 mil vezes 1%. Vai dar 40 reais, tá? E aí, amortizando, 1.000 vai dar 1.040. Aí, olha só, 4 mil menos 1.000, 3 mil. 3 mil volta lá para o começo, é o que vocês devem. 1% sobre isso, 30 reais. Mais os 1.000 constante, 1.030. Então, vai ser aqui, ó, 3 mil menos 1.000, 2 mil, tá? Bom, aí nós vamos para a próxima linha, devo 2 mil. 1% sobre isso, 20. Então, 1.000, que é constante, mais 20, 1.020. Então, aqui nós temos só 1.000 de devedor. Por quê? Porque 2 mil menos 1.000, só 1.000 faltou para pagar. Volta no saldo inicial, no devedor. Faz 1%, 10 reais. 1.010, tá certo? É a prestação. Mas aqui, ó, você vai amortizar 1.000 menos 1.000, 0. Então, aqui só o que vocês precisam atentar é que a amortização é sempre igual. E elas vão diminuindo do saldo inicial. E aí é necessário calcular o juro. O juro é sempre aquele sobre o saldo em que você já descontou a amortização, tá? Por essa razão, notem, você começa pagando 1.050, mas termina pagando 1.010. Essa é a ideia. E você tem uma amortização melhor. Por isso que usam nos financiamentos de casa própria, tá? Bom, o antecipado, como é que funciona? Funciona assim, ó, pessoal. Como eu disse antes, a primeira prestação vocês não podem incidir juros. Por quê? Porque tu tá pagando a entrada, então não pode ter esse juro. Então, 1% sobre 5 mil, porque a ideia é que ele deva 5 mil, é 50. Então, esse juro, 0, ele não vai pagar. Então, 5 mil menos 50 vai dar 4.950, tá? E aí, vocês façam 1% sobre esse valor, contando que, antes de vocês fazerem isso, vocês peguem esse valor inicial aqui e vocês dividam por 5 para saber a amortização, tá? Nesse caso não vai ser 1.000, vai ser 990 com 10, por causa da entrada que foi dada. Então, 4.950 dividido por 5, 990 com 10. 1% sobre 4.950, 49,50, tá? Então, somando os dois, dá 1.039. Isso é a prestação que tu vai pagar. Mas você vai dever quanto? 4.000 menos 990 com 10. Vai sobrar 3.960. Esse valor desce aqui, ó. Então, agora tu só deve 3.960. Aqui é 1%, 39,60. Esse aqui é constante, 990. Então, tu vai pagar de prestação 1.029,70. E aí, diminuindo os 3.960 menos a amortização de 990,10, você vai ter 2.970. E aí,
você vai fazendo sucessivamente essa dinâmica da tabela e vocês vão encontrar zero aqui no final, tá? E aí você pagou todo o financiamento. Nunca esqueçam, ó, o total, a amortização, juros, tá? Esse total aqui é a prestação total que vocês vão pagar. E pode, claro, ter também um sistema com carência, tá? Como é que funciona esse sistema? Como eu falei antes para vocês. Ele começa no período 1, não no período 0, tá? E só conta 2 períodos. Por quê? Porque 3 meses de carência, 1 mês é o normal, é o pós-tem se pago, 2 meses foram de carência. Então, no primeiro, você está devendo 5 mil, tá? Faça 1%, R$50. E soma 1.050. Aí vocês façam o saldo inicial 5.050 vezes 1%, 50 com 50. Então, você deve 5.100 com 50. Esse aqui é até o saldo inicial no começo dos pagamentos. Como é que você vai fazer? Pega esse valor, divide por 5. Por quê? Porque são 5 pagamentos. Então, a amortização vai ser 1.020 com 10 em todos os períodos. Aí, vamos lá. 5.100 com 50 vezes 1%. 51,01. A amortização mais juro, 1.071. Essa é a prestação. Muito bem. E o saldo devedor no final do período? 5.100 menos a amortização, 1.020 com 10. 4.080 com 40. Esse valor é o que você vai ter no saldo inicial do quarto período. Faça 1%, tá? Vai dar 40 com 80. Some a amortização, 1.020, vai dar 1.060 com 90. Essa é a prestação. Aí, você vai pegar 4.080 menos a amortização, 3.060 com 30. E assim, sucessivamente, até o último pagamento. Então, olha só, aqui os 5 períodos eu conto depois da carência. Então, período 3, 4, 5, 6 e 7, que é justamente contando com as carências. O 1 e o 2 está aqui em cima, em que eu não amortizei nada e, inclusive, não paguei os juros. Existe a possibilidade de pagamento de juros, tá? Mas não é também tão usada. Os créditos educativos usavam essa ideia do pagamento dos juros, tá? Mas agora já não está mais sendo assim. Talvez o FIES ainda faça isso, esse sistema aqui. Bom, análise de investimento. Pessoal, assim, todas essas ferramentas da matemática financeira, elas vão culminar na decisão de vocês. Ou seja, eu tenho que tomar uma decisão se eu deixo meu dinheiro numa empresa, se eu faço a grande sacada no momento, que é ser um empreendedor, ou se eu pego o pouco que eu tenho e coloco no sistema financeiro. Isso é muito importante. Isso baliza o investimento na economia, tá? Veja bem, se está melhor ganhar dinheiro no sistema financeiro, por que eu vou abrir uma empresa e me incomodar e trabalhar feito um louco se eu posso, durante 30 dias, ficar em casa e ganhar um rendimento maior do que se eu estiver trabalhando, tá? Contando que no mercado financeiro, e se vocês fizerem um investimento conservador, as entradas de vocês vão ser sempre as mesmas, vai sempre crescer. Já você abrir uma empresa vai causar a vocês mais problemas, vai ter custos, vai ter empregados e 1000 coisas para resolver. Então, a análise de investimento, ela vem para isso. Ou seja, o que é melhor? Colocar meu dinheiro no banco ou colocar meu dinheiro numa empresa, num investimento? O que vale a pena? Então, nós temos os indicadores, tá? Notem, a série aqui, ó, ela vai acabar sendo diferente daquelas que a gente já trabalhou.
Por quê? Porque ela pode ser mês a mês ou ano a ano, mas os valores não são iguais. E às vezes nem mesmo o tempo é igual. Depende muito de como vai ser feito esse retorno do investimento. Então, vocês podem avaliar isso através de prazo, através de valores ou através de taxas, tá? Então, isso também tem para vocês naquele Excel que eu mandei. E eu vou colocar algumas teclas da HP12 para ajudar nos cálculos. O fato é que, manualmente, vocês vão conseguir agora só fazer o primeiro aqui, ó, o payback, que eu vou apresentar para vocês. O PV também dá para fazer, dá serviço, mas dá para fazer. Mas as taxas não vai dar para fazer, porque é por método de interpolação. E isso leva muito tempo para ser feito, então usem a calculadora para isso. Veja, o que importa para nós na matemática financeira é o uso dela, é a aplicação dela. Não importa como se criou todos, se deduziu todos esses cálculos, porque vocês vão querer, por exemplo, nesse capítulo é saber se eu invisto no A, no B ou se eu deixo meu dinheiro guardado no banco. Então, veja bem, nós não podemos ficar no mérito do cálculo. Vocês têm que ficar já nos valores para analisar o que está acontecendo. Bom, payback. O payback é a forma mais fácil de a gente fazer qualquer cálculo de análise de investimento, tá? A análise dele é com relação ao prazo. Ou seja, em quanto tempo eu vou ter de retorno? Ou seja, se eu investir 1 milhão, quantos anos eu levo para recuperar 1 milhão? Se eu investir 5 mil, quanto tempo eu levo para recuperar isso, tá? Então, diz aqui, ó, payback simples é aquele que você não está considerando a taxa no período, tá? Ou o payback descontado, que é aquele que você considera a taxa do período, tá certo? E aqui o nome já diz, ó, payback é recuperação dos pagamentos, é pagamentos anteriores. Essa é a ideia de usar esse nome. Então, nós temos aqui, ó, payback simples. Análise do prazo de recuperação do capital investido sem remuneração, ou seja, você não está nesse payback considerando a taxa de juros, só o valor direto dos pagamentos. Funciona assim, ó. Se eu fiz uma conta lá de R$ 500, tá certo? Menos 500. Um investimento. Vamos supor que isso seja um investimento. Aí, primeiro mês voltou 200, ou vamos colocar anos ali. Primeiro ano voltou 200, segundo ano voltou 250, terceiro ano 400, tá? Esse é o fluxo que foi retornando o meu investimento. Então, notem aqui na tabela, no período 0, eu devia 500. E aí, no primeiro ano, eu recuperei 200. No segundo ano, 250. No terceiro ano, 400. Bom, como é que eu faço o payback? Da seguinte forma, pessoal. Eu tenho 500 de saldo devedor. Bom, menos 200, então, veja bem, eu só devo 300. Menos 250, que foi o que entrou no segundo ano, eu só tenho um devedor de 50. E menos 400 significa que agora eu tenho dinheiro sobrando, pessoal, de 350. Se vocês observarem, em 3 anos eu consegui fazer voltar meu investimento, tá certo? Eu investi 500 e no terceiro ano eu tenho um saldo positivo de 350. Quer dizer o seguinte, ó, que eu paguei o que eu devia nos anos anteriores e no terceiro, além de eu finalizar o pagamento, ainda sobrou dinheiro. Note como é fácil de fazer esse cálculo. A ideia é o seguinte, ó, a partir do momento que tu saiu do negativo para o positivo, você pagou o teu investimento. Então, o teu payback simples é de
3 anos, tá? Mas veja bem, não levou exatamente mais um ano, todo o terceiro ano inteiro, para poder pagar os 50 negativos. Foi menos tempo que foi necessário para esse retorno. Então, exatamente quanto tempo foi? Note, ó, 50 era negativo no segundo ano, tá certo? Que ainda não estava recuperado. E no terceiro ano entrou 400. Então, como é que eu faço? Regra de 3, simples. Segundo ano, mais 50, que é o que eu estava devendo, dividido por 400, que é o valor que entrou. Então, eu recuperei esse investimento em 2 anos, 125, tá? Aqui não tem uma regra de decisão, tipo maior que zero, menor que zero, não. Aqui a decisão é a seguinte: em quanto tempo você vai levar para recuperar todo o teu capital investido? Essa é a ideia, tá? E se assim, ó, vocês, às vezes em alguns problemas nem é necessário vocês calcularem exatamente quantos anos. Alguns problemas vão dizer para vocês só acharem o ano que tudo foi pago. O ano que tudo foi pago e ainda sobrou dinheiro foi no terceiro ano, tá? Mas, veja bem, nesse cálculo eu só tinha que recuperar menos 50 reais. E eu recuperei 400, ou seja, entrou no meu caixa 400 reais. Então, nesse caso, me sobrou 350. Então, eu levo 2,125 anos. Se vocês quiserem saber em dias ou em meses, vocês podem usar 0,25 vezes 12 ou 0 vezes 5 vezes 30, tá? Para saber dias e anos certinho. Bom, o que é a vantagem do payback, gente? A vantagem é que ele é muito simples, tá? É muito fácil de a gente calcular e fácil de entender ele. Mas, tá? Ele é isso. Mas tem o resto. Ele é muito, assim, ó, ele é restrito. Ele não está considerando o dinheiro ao longo do tempo. E eu já mostrei para vocês que até nas prestações que são com carência, as pessoas pagam juros. Então, não é certo considerar um payback sem você considerar a remuneração ao longo do tempo. Então, fica uma análise muito, muito curta. Para isso, existe o payback descontado. Isso ajuda. Mas tem uma outra coisa, que é o que muitos autores chamam de miopia financeira, que é uma visão curta da análise do capital que tu investiu, tá? Porque só analisa a relação do tempo. Então, essa é uma das ferramentas para analisar o projeto. Mas ela não pode vir sozinha, tá? Ela tem que vir com as outras técnicas para que você possa analisar o projeto através de prazo, valores e taxa. Aí sim, aí você pode conseguir fazer uma boa análise de dizer assim, não, eu investi e isso deu certo, tá? E é assim que funciona. Aqui, ó, payback descontado. Então, vamos considerar aqui, ó, uma remuneração de 10% ao ano. O que quer dizer essa remuneração? Essa remuneração, pessoal, é o custo, tá? É o custo de você ter colocado dinheiro em uma coisa e não ter colocado em outra. Então, tu tinha 500 reais na mão. Você podia botar no banco a 10%, ou você podia fazer o investimento e se tornar um empreendedor. E torcer que viesse mais do que você precisava. Essa é uma opção, tá? Essa taxa de 10% tá muito boa. Poderia ser muito menos que isso hoje no Brasil, mas ela tá boa. E, bom, nesse contexto, como é que vai funcionar? Vocês têm que trabalhar com coisas que a gente já aprendeu, tá? Que é equivalência de capitais, juros compostos, vamos trabalhar dentro do fluxo de caixa, que é o que a gente já estava fazendo,
e vamos avaliar o valor presente, que esse é o mais importante para a gente avaliar quando a gente está tratando do payback. Lembrem as fórmulas, tá? O FV ou VF é o VP, que é o valor presente, 1 mais I elevado na N. Ou a variação disso, né? Para vocês acharem o PV, ou o VP é igual VF dividido por 1 mais I elevado na N. Ou seja, as fórmulas que vocês aprenderam lá no capítulo, se não me engano, unidade 2. Como é que isso vai funcionar? Da seguinte maneira. Vamos trazer isso para o valor presente. Então, você deve 500. Observem aqui no fluxo de caixa, tá? Vocês saem devendo 500. Vocês façam esse 500 o valor presente. Veja bem, o período dele é o 0. Por que é o 0? Porque é o período de entrada. Então, se vocês fizerem esse cálculo, vai ser 500 vezes 1. Por quê? Porque 500 dividido por 1, perdão. Porque todo número elevado na zero é 1. Então, o primeiro valor vai ser o valor 0, 500, tá? Menos 500. Aí, vocês façam de novo. 200 no valor presente, mas no período 1, tá? Em 1 ano. Vai dar para vocês 181,82 de valor presente. Então, 181 menos o 500, vai sobrar ainda 318,18. Ou seja, você ainda não recuperou o capital. Beleza. E agora os 250. Faz o PV, eleva aqui ó, no 2, tá? Que é 2 anos. Isso vai dar um PV de 206,61. Então, 318, no caso, menos 318 mais 206, que foi o teu fluxo de caixa descontado, ou payback descontado, sobrou para vocês pagarem 111,57. Aí, vocês vão lá, 400. Faça o PV dessa entrada que vocês tiveram. Então, vocês, em 3 anos, façam o PV em 400. Significa que dá 300,53. Considerando, pessoal, a taxa de 10%. Então, menos 111 com mais 300 reais, então vocês têm aqui 188,96. É diferente esse valor do simples. Por quê? Porque ele está considerando o custo do dinheiro durante o período. Então, ele levou um pouquinho mais de tempo para ser recuperado. Ele levou, vamos olhar aqui no anterior, aqui ele levou 2 anos, 2,125 anos. E aqui ele vai levar 2,37 anos, considerando a mesma tática de cálculo de antes. É a regra de 3. 2, tá? Mais 111,57 dividido por 300,53. E aí vocês vão achar a quantidade de anos que ele levou para pagar. Como eu disse, é um método que ainda tem essa miopia, porque só analisa o tempo, tá? Só analisa o prazo de pagamento. Mas esse aqui é um pouquinho melhor do que o de antes, porque ele está considerando a taxa de juros. Bom, a outra técnica, pessoal, é o valor presente líquido, tá? Essa técnica se baseia em valores. E nós vamos utilizar para esse cálculo a equivalência de capitais e os juros compostos, tá? Vocês podem ter valor presente líquido, valor futuro líquido e valor uniforme líquido, tá? No nosso caso, o que nós vamos utilizar mesmo é o valor presente líquido, que é o que é mais usado. Vamos lá. O mesmo exemplo de antes, tá? De novo, eu devo 500 e aí
entrou 200, entrou 250 e entrou 400. O que eu faço? O que eu fiz antes? Eu faço o PV de cada um deles, tá? E somo todos eles. Então, o PV em um período de 200 dá 181,82. O PV de 250 vai me resultar em 206,61. E o PV de 400, tá? Vai me resultar em 300,53. Somando, vai dar 688,96. Esse é o valor presente líquido, tá? O valor presente, não o líquido, é o valor presente. O que eu tenho que fazer? O VPL é essa soma, 688,96, tá? Menos os 500 que você investiu. Sobrou quanto? 188,96. Ou seja, você trazendo todos os valores para o presente a 10% ao ano, você teve um saldo positivo de 188,96. Não é por acaso que é igual esse valor que está aqui, porque a técnica é a mesma, tá? Só que aqui a gente analisa só o valor final. Então, nesse caso, olha só, 188,96 é maior do que zero. Essa é a regra de decisão. Aqui eu mostro como calcular na calculadora. Já vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Como o VPL é maior que zero, eu aceito o projeto. Se ele for menor do que zero, eu rejeito o projeto. Mas isso é óbvio, por quê? Só um pouquinho, tô botando. Que legal, pessoal. O negócio trancou. O valor presente líquido, quando ele for maior do que zero, ou seja, quando ele pagar todo o investimento que vocês fizeram, todo investimento que vocês fizeram para a empresa ou em algum equipamento, então ele é viável. Nesse caso aqui, deu 188,96. Como se faz isso na HP12, tá? Eu aconselho também usar sempre a calculadora ou Excel para isso.
Então, vocês têm aqui, ó, GCF0. O que é o CF0? É essa função azul que está aqui, ó. E ela está bem no lugar do PV, ó. Não é por acaso, tá? Quer dizer o seguinte, qual é o teu PV no fluxo zero? Essa é a pergunta que a calculadora faz. Então, quando você colocar o valor e digitar GCF0, você vai abastecer o período zero, o PV. Quando você quer colocar os pagamentos, ou seja, as entradas que vocês tiveram, tá? Então, vocês vão colocando, por exemplo, 200 CFJ, você abasteceu no ano J, tá certo? Aí, GN é o período, quantas prestações teve, tá? Quantas entradas teve. Qual foi a taxa do período, que tá aqui, ó. Tu escreve a taxa, na verdade, tu digita, ó, digita aqui. CFJ tá aqui e o NJ tá aqui, tá? Aí vocês vão na função amarelinha, olha só. Aí tu vai na amarelinha, FNPV. Então, tu dá F e vai direto para achar o valor presente líquido, tá? Então, no nosso exemplo, fica assim, ó. Fica FREG, ou seja, limpa os fluxos, porque aqui é o caso mais delicado para a gente carregar, para carregar algum resto de alguma operação anterior. Então, DFREG. Coloque 500 com sinal negativo, CHS GCF0. Aí digite 200 CCFJ, que é a primeira entrada que ele teve no primeiro ano. No segundo ano, entrou 250. 250 GCFJ. No último ano, no terceiro, 400 GCFJ. Coloque 10 I, tá? FNPV. Aqui não foi nem necessário colocar o N. Por quê? Porque você digitou todas as prestações. Então, a calculadora presumiu todas as entradas, tá? Então, não precisa digitar. Voltou o valor de 188,96. Então, funcionou bem o que vocês estavam procurando. E essa é a lógica sempre de vocês procurarem o valor presente líquido na HP12, tá? Não esqueçam, se é maior do que zero, o valor presente líquido, você aceita o projeto. Se é menor que zero, você rejeita. Bom, taxa interna de retorno. Aqui, veja bem, a gente já viu uma análise de prazo, viu uma análise de valor, e agora a gente vai ver uma relação de taxa, ou seja, de juros. Esse item eu considero um dos mais importantes, porque ele vai comparar o valor da taxa. Então, assim, ó, se a taxa nesse processo é 10%, a taxa interna de retorno tem que ser maior do que isso, porque tu tem que ser maior, ou seja, significa que se tu colocar o dinheiro no empreendimento, você vai ter rentabilidade maior do que 10%. Então, veja bem, aqui nós temos sempre que analisar a taxa de rentabilidade, tá certo? O que é essa taxa de rentabilidade? É aquilo que o mercado está pagando, tá? Seja num CDB, seja em poupança, seja onde vocês queiram colocar o dinheiro de vocês. Mas tem que analisar dentro da empresa qual é o melhor retorno, qual é a taxa que te retorna. Bom, aqui, pessoal, as contas ficam difíceis, mas eu vou explicar. Bom, a relação da TIR, ela é inversa, tá, ao VPL, mas igual, é muito fácil de ser encontrada. Considere o mesmo exemplo, R$ 500 devedor, 200 no primeiro ano, 250 no segundo, 400 no terceiro. E vocês têm aqui 10% ao ano, tá? Essa é a ideia.
O cálculo, deixa eu dizer para vocês, o cálculo é feito por interpolação. Veja bem, ó, quando você procurava antes o valor presente líquido, você buscava um valor fácil de achar, tá certo? Muito fácil. Que era o PV. Então, não era difícil, você tinha o tempo, você tinha a taxa dada e você tinha o valor que estava aqui em cima das prestações. Agora, pessoal, vocês não têm a taxa, ó. Notem, não tem a taxa. É a mesma fórmula que nós usamos antes, tá? Do valor presente líquido, mas vocês não têm conhecimento de qual é a taxa por dentro desse sistema, tá certo? Então, aqui, veja bem, a gente usou 10%, que a gente conhecia, e sobrou dinheiro, 188 e alguns quebrados. Mas qual é a taxa dentro de todo o sistema, tá certo? Quando entrou 250, 200, 400, qual foi a taxa aí dentro? Então, aqui a gente tem que usar a raiz de polinômio, por isso que é difícil de calcular. Então, eu aconselho usar o Excel e usar HP12. Como funciona? Como calcular? Então, vamos lá. Aqui, ó, as mesmas teclas semelhantes com as anteriores. G, CF0 é o nosso fluxo zero, tá certo? GCFJ são os nossos fluxos mensais, as prestações que entram. Aqui o período, GN, tá? Mas vocês querem saber a taxa. Antes vocês usaram FNPV. Agora vocês vão usar FIRR. IRR é a taxa de interna de retorno. Significa Internal Rate of Return. Por isso que é chamado IRR. Então, vamos lá. FREG, limpe a calculadora. 500 negativo GCF0. Coloque isso no PV, tá? No GCF0, que é o PV do fluxo. 200 GCFJ, primeira entrada. No outro ano, 250 GCFJ. No terceiro ano, 400 GCFJ. Qual foi a taxa que está por dentro desse sistema? O que está ali é 27,95%. Ou seja, se a taxa de atratividade, que eu coloco aqui, ó, TA, é 10%, ou seja, você fez todas as operações e tu está ganhando no mercado 10%, então, nesse caso, você faz esse investimento, porque você está ganhando muito mais em termos de retorno por taxa, tá certo? Ele retorna a vocês 27, quase 28% nesse investimento, enquanto que se vocês pegassem os R$ 500 e colocassem no banco, iria retornar a vocês iria retornar menos, iria retornar 10% só. Então, aqui tem 17, 18% a mais. É muito rentável esse projeto. Então, regra de decisão. Se a TIR é maior que a atratividade, aceita o projeto. Se a TIR é menor que a atratividade, aí você rejeita o projeto. Eu considero assim. Tem gente que só escuta, não tá vendo o coisinha. Ah, agora tá ok. Então, assim, ó, pessoal. Professora, pode acontecer o seguinte, que um indicador seja ruim, por exemplo, um VPL ruim, taxa boa. Quando um só é bom e os outros não são bons, outros indicadores, dos três. Bom, façam os três. Considerem quando dois deem a mesma regra de decisão, aceitar ou rejeitar, tá? Aí você segue o que dois deles deram
para vocês decidirem. Mas eu considero muito a taxa interna de retorno em primeiro lugar, tá? Para decidir alguma coisa, e o VPL. Eles, para mim, são os dois indicadores que eu preciso que seja bom, para que eu tenha uma segurança na hora de eu colocar o dinheiro em qualquer lugar. Então, eu acho que isso é importante para vocês. Esses dois itens têm que serem bons. O payback pode ser o último a ser visto, mas esses outros dois aqui é o que vocês vão conseguir decidir. Bom, era isso que eu tinha preparado de aula e é isso que vocês têm de conteúdo até análise de investimentos. Depois tem análise de inflação.